Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: É verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? E respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beber convosco no reino do meu Pai. Então, este trecho mostra o início da prática da ceia, que a igreja, logo depois que foi fundada, começou tomando todo domingo, todo primeiro dia da semana. O mundo religioso atual comemora a Páscoa num dia de ano, que seria hoje, apenas um dia do ano. Mas nós, na igreja, comemoramos todo o primeiro dia da semana. E eu, particularmente, já tomei a ceia mais de 2.800 vezes na minha vida. E acho essa rotina maravilhosa, porque é a maneira que Jesus quer que a gente se lembre dele e que faça isso para que o evangelho seja anunciado em memória dele. Então, todos nós agora vamos nos unir espiritualmente, embora distantes fisicamente, unidos online, mas espiritualmente também. Então, vamos orar pelo pão. Pai, Senhor bondoso, agradecemos pelo sacrifício de seu Filho, que deu a sua vida em prol do teu povo, em prol daqueles que o aceitam como Senhor. Abençoa, Pai, cada pessoa que vai participar deste pão, o qual nós abençoamos, dando graça, em nome de Jesus. Amém. Supondo que todos já pegaram o pão, vamos agora orar pelo suco. Senhor Deus, a sua bênção sobre este suco da videira, que agradecemos e que representa o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica e que nos salva de todo pecado. Em nome de Jesus, amém. Então, essa é a promessa de Deus para Abraão, que se ele obedecer a Deus. E a gente vê que Abraão não hesita. É lógico que durante a vida de Abraão, ele vai ter alguns erros, né? E um deles foi de ouvir sua mulher em ter um filho que não seria da vontade de Deus, né? E aí a Sara faz todos os procedimentos e Abraão simplesmente
obedece e nasce o filho Ismael, que não é o filho que Deus está prometendo a ele, porque o filho seria o segundo pai da fé, que é Isaac. Mas aos 100 anos, Deus resolve dar esse filho para Abraão, né? E a gente tem todo essa história, né, de que Deus prova Abraão o tempo inteiro. Mas aí a gente tem o segundo pai da fé, que é Isaac. Ele é o filho prometido para herdar o lugar do pai e continuar conduzindo este povo diante de Deus, multiplicando sobre a terra. Ou seja, o papel de Isaac é reproduzir, é continuar que esse povo seja o povo de Deus, aumentar, né, como Deus diz lá em Gênesis mesmo, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Deus sempre quis ter um grande povo, porque Deus ama o homem que ele criou. Gênesis 24, 26, 24. Gênesis capítulo 26, versículo 24. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abrão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. E a promessa aqui, né, para Isaac agora, eu vou te abençoar e vou multiplicar grandemente, né, essa tua descendência. E é lógico, multiplicando a descendência, Deus também multiplicava os bens. Se a gente vê aqui no primeiro texto que a gente leu, né, Abraão sai da sua terra, né, e ele sai, né, sua esposa, e com ele leva o seu sobrinho Ló. Somente 3 pessoas, e agora a gente já vê como multiplicou, né, como esse povo de Deus foi crescendo. E diante de tudo isso, Isaac teve 2 filhos, né, Esaú e Jacó, que é o terceiro pai da fé, né, que continua esse povo, que continua essa descendência. Com sua capacidade de liderança, né, Jacó tinha a missão de guiar um grande povo, que agora se chama o povo de Israel, né? Então, quem conhece a história de Jacó, sabe que ele, desde o princípio, foi um homem meio complicado, né? Até por ter pego, embora era a vontade de Deus, né, a primogenitura do Esaú, né? E outras coisas que Jacó fez que não era do agrado de Deus. Mas Deus, ele sempre olha o que o homem tem de bom. E Jacó, ele tinha de bom a liderança. Ele seria um grande líder. E por isso Deus assim o escolheu. Talvez Esaú não seria tão bom quanto foi Jacó, né? E a gente vê assim o crescimento de Jacó, desculpa, né? Quando ele luta com um anjo, Gênesis capítulo 32, versículo 22 a 30. E em todo o tempo a gente vê esses homens confiando em Deus, né? Gênesis 32, 22 a 30. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa, enquanto lutava. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que te digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Então, Jacó precisou ver a Deus, né, para que ele pudesse entender qual era a missão dele, né? E depois disso, Jacó ele amadurece muito e ele vai conduzir o seu povo. É lógico que
Jacó, depois disso, ele tem 12 filhos, né? E uma filha. E esses 12 filhos, se a gente, quem estudou o livro de Gênesis, né, que é um livro muito interessante, vai ver que esses filhos de Jacó não são muito bonzinhos, não. Eles têm várias práticas que não agradam a Deus e nem mesmo ao pai, né? E por isso Jacó precisava ter amadurecido, para que ele pudesse ensinar aos seus filhos qual é a vontade de Deus. Mas não foi, Jacó talvez não conseguiu fazer o que realmente deveria, porque diante de tudo isso, é lógico que com a providência de Deus, né? Eu sempre digo que Deus pega toda a história, mesmo que ela seja complicada, e Deus conserta essa história, né? E de lá tira uma grande lição. E no meio de toda essa história, esses irmãos tramam e acabam vendendo José para o Egito. Na verdade, o primeiro desejo deles era matá-lo. Mas se eles matassem José, esse povo se acabaria, como a gente vai ver daqui a pouco. Então Deus poupou a vida de José, porque na verdade Deus tinha um plano, e esse plano era com José, com o nosso quarto patriarca, nosso quarto pai da fé. E a gente vê que José realmente ele foi um homem com muita fé e muita dedicação, porque ele sofreu muito para chegar onde ele chegou, né? Para poder conseguir que esse povo se mantesse, né? Gênesis 45, versículo 1 a 8. A esta altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: Façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Então, agora aqui nós temos a história do nosso quarto patriarca, nosso quarto pai da fé, que é José, né? E como todos sabem, né, a história de José não foi muito fácil, mas no final ele começa a se dar bem porque Deus tem as suas providências, né? Em todo o tempo Deus teve sempre as providências na vida de José. E quando a gente chega lá no final, quase da história, a gente vai ver que vem uma grande fome sobre Canaã e a família de José, Rubem, Simeão, os seus filhos, vão até o Egito, porque é o único lugar onde tem ainda comida, né? E se eles não fossem lá, eles morreriam. E esse povo seria extinguido da terra, né? Então, não existiria mais esse povo de Israel que Deus prometeu desde o princípio para Abraão. Falei de você uma grande nação. Só que as promessas de Deus não falham. Deus, quando ele fala, ele cumpre, né? E a gente vai vendo essa história se cumprindo agora. Porque quando eles chegam lá no Egito, e eles vão e voltam, a história é um pouquinho longa, mas é interessante que quando José resolve, né, se revelar para os seus irmãos quem ele os seus irmãos têm medo, né? E José diz para eles: Não temas, né? Versículo 4. Disse José a seus irmãos: Agora, chegai-vos a mim. E chegaram então. Disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, José ele sabia desde o princípio qual era o plano de Deus,
até porque, quem lembra, ele teve alguns sonhos onde ele reinaria sobre os irmãos, né? E a gente vai ver isso se cumprindo. E ele fala, não temas. Foi Deus quem fez tudo isso para que vocês pudessem ser poupados, para que esse povo pudesse continuar existindo, né? E é interessante porque esse povo, né? Eles entram na terra do Egito, depois José fala para eles, busque o nosso pai, vem com toda a família. E aqui começa a história, né, desse povo no Egito, porque eles vão para o Egito, né, e chegando lá, eles entram como convidados de José e de Faraó. Eles não entram como escravos nessa terra, mas sim como convidados de José e com a aceitação do Faraó. E eles vivem lá por muitos e muitos anos, né? Só que o grande problema, né? Vamos ver primeiro Gênesis 50, versículo 24 e 25. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento, dizendo-lhes: Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Então, como eles entraram como convidados, né? Só que esse não era o plano de Deus, que eles se mantivessem por lá. Essa não era a terra deles, né? E até José, nesse texto, ele diz, olha, vocês vão ter que voltar. Mas esses homens, esse povo, eles se acomodam nessa terra. Eles gostaram do conforto, né? Gostaram das práticas dos egípcios e se esqueceram de Deus. Eles estavam vivendo em pecados e adorando a outros deuses. Por isso se tornaram escravos por mais de 400 anos. Então, aqui a gente vai entender agora por que esses homens se tornaram escravos. Simplesmente porque abandonaram a Deus no Egito. Simplesmente porque começaram a gostar das coisas que aquela terra oferecia. E eu chego a dizer que em 400 anos, esses homens trocaram até a sua própria identidade. Nem eram mais israelitas. Provavelmente já estavam virando egípcios. 400 anos é muito tempo, né? E Deus simplesmente deixa com que esse povo sofra por causa da desobediência deles, né? O que afasta o homem de Deus, a gente sabe que é o pecado. E Deus se afastou deles. E esses homens ficaram por 400 anos, mais de 400 anos sofreram. Mas Deus, por seu amor e pela sua misericórdia, ele levanta um libertador, que agora entra Moisés. Ele já não é um patriarca, mas ele é, vamos dizer, um profeta. Aqui a gente começa a história do primeiro profeta da Bíblia, que é Moisés, que tem a missão de tirar esse povo do Egito. E é muito interessante porque cada vez que a gente olha, né, para essa história, a gente vai ver que essa história vai se repetindo, né? Então, agora Moisés, ele foi tirado do rio pela filha do faraó, para que ele pudesse lá na frente também libertar o povo. Tudo isso Deus já vinha providenciando, né? Porque ele sabia que uma hora esse povo eles iam procurar ele. Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 10. Estou fazendo uma introdução do Velho Testamento, pelo menos dos primeiros livros, né? Êxodo 3, 1 a 10. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então, agora a gente vê aqui que esse povo, eles têm que se voltar a Deus. Porque Deus só vai se voltar a esse povo se esse povo se voltar a ele. E a gente vai ver que Deus fala com Moisés e disse: esse povo está clamando, esse povo está pedindo para que eu os tire de lá. E por isso Deus resolve atender. Porque esse povo se viu em sufoco e clamou a Deus. E nessa conversa que Deus tem com Moisés, ele relembra, ele disse: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, que a gente falou, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus manda várias situações, né, para que Faraó deixe o povo ir. Deus resolve intervir. E aí ele vai mandando várias situações, né, para os egípcios essas situações são maldição, né, que são as pragas. E para os israelitas é uma preparação para receber as bênçãos de Deus. E aí Deus vai mandar a última praga, né? Por isso que eu disse que é uma cena que a gente vive hoje, né? E com a 10ª praga e que é a morte dos primogênitos, né? Foi aí que fez com que Faraó deixasse esse povo ir. E aí é onde começa então a história da Páscoa, né? Como a gente leu em 12, capítulo 1, versículo 1 a 12, versículo 1 a 11, né? E o mandado de Deus é: pega um cordeiro, e esse cordeiro tinha que ser sem mancha, sem mácula. E Deus disse: pega esse cordeiro, pega o sangue dele e passa na porta, porque essa noite a morte vai passar e todo o primogênito vai morrer. E quem não passou, e quem passou a marca? Somente os israelitas, né? Porque eles sabiam qual era o plano de Deus. E eu vejo aqui que Deus estava muito preocupado com esse povo. E o que ele queria era libertar esse povo. E essa foi a prática de Deus. E aí, lá no versículo final do Êxodo, capítulo 12, versículo 11, ele fala o seguinte: esta é a Páscoa do Senhor. E ele diz ainda: coma depressa, porque assim que raiar o dia, vocês vão estar livres. E aí Deus resolve, então, libertar esse povo. E Faraó deixa o povo ir, né? Então, aqui a gente tem a história, né? A verdadeira história do que é a Páscoa. A Páscoa é a libertação do povo. E para nós, o que significa a Páscoa? O Walter falou agora há pouco na ceia, né? Nós comemoramos a Páscoa todos os primeiros dias da semana, porque nós tomamos o sangue e comemos o corpo de Cristo, né? Simbolicamente. E aí todas as vezes que nós fazemos isso, nós anunciamos a morte de Jesus. E o que mais importa para a gente na morte de Jesus e em toda a sua vida é a sua ressurreição. Porque a gente vê que aqui Jesus vence a morte, né? Se Jesus tivesse morrido e não ressuscitasse, para nós ia ser desilusão. Mas como Jesus ressuscitou, a gente tem essa esperança de novamente estar com Cristo. Esse povo que começou lá no passado, agora é o povo de Deus aqui no presente, né? Que é a sua igreja. Como eu disse, Deus sempre quis ter um povo. E depois de pelo menos 6.000 anos, Deus ainda quer ter um povo. E esse povo é a sua igreja. E qual que é a lição que a gente pode tirar? A lição é, assim como o povo de Israel entrou no Egito e gostou de ficar lá e começaram a fazer as práticas dos egípcios, que nós não possamos fazer as mesmas coisas, né? Que a gente não ame as coisas desse mundo, que a gente não se apegue a esse mundo, porque essa não é a nossa terra. Nós temos que ter essa certeza, a nossa terra ela vai além disso, ela vai além
desse mundo, né? E o que Deus quer de nós é que nós continuemos, né, adorando Ele e se voltando a Ele a cada momento. Porque se a gente viver na prática do pecado, a gente vai estar cada vez mais longe de Deus. Assim como esteve esse povo de Israel, que ficou longe de Deus por pelo menos 400 anos, né? E o que eu tenho a dizer com relação a isso? Que a gente tome muito cuidado, porque a gente começa, muitas vezes, aceitando um pecadinho, né? Não, isso não tem problema, isso Deus não vai me condenar, né? O grande problema é que, como esse povo, eles estavam praticando o pecado sem peso na consciência, fazendo exatamente o que eles achavam que tinha que fazer, sendo egoístas e dizendo o que vale é o que eu penso e não o que Deus quer. E muitas vezes hoje, né, eu tenho visto que muitos cristãos, né, têm feito exatamente dessa forma, se esquecendo de Deus e fazendo somente o que eles acham que tem que fazer e aceitando todas as coisas que o mundo tem pregado, que o mundo tem ensinado, que o mundo tem feito, né? Gostando desse mundo e fazendo algumas práticas deste mundo, né? Então, que a gente possa tomar muito cuidado. E o que a gente tem que fazer é amar as coisas de Deus e não as coisas do mundo. Gálatas, capítulo 5, 16 a 22, para a gente estar encerrando. Gálatas 5, 16 a 22. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, esse é o mandamento de Deus. Que nós deixemos de praticar as coisas da carne e pratiquemos as coisas do Espírito, né? Que é alegria, paz, unidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu sempre costumo dizer que por que domínio próprio está em último lugar nesse versículo? Porque eu penso que é algo que é muito difícil. Acho que de tudo que a gente vê desses frutos do Espírito, o domínio próprio é o mais difícil. E se a gente não aprender a ter o domínio próprio, nós não vamos agradar a Deus, porque nós vamos querer sempre agradar a gente. E o que Deus quer é que nós agrademos a Ele, porque Ele nos escolheu como povo. Nós somos o seu povo. Aquele povo que começou lá no passado e que hoje ainda é o povo de Deus. Que, na verdade, Deus trocou aquele povo por esse povo que realmente deseja segui-lo. Então, que nós possamos crescer, que nós possamos amar as coisas de Deus e não as coisas do mundo. E que nós possamos, diante dessa pandemia, né, sair fortes, sair vivos, porque Deus nos ungiu para que nós possamos passar por tudo isso, né, e chegar lá na frente, né, e se alegrar, né, porque Deus ele está nos preservando. E Ele está nos preservando por causa do seu amor. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Amém, irmãos. Obrigado, Mauro, pela mensagem. Faremos uma oração agora de encerramento. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por mais uma manhã onde estamos em Tua presença, te louvando, cada um de suas casas, porém com o coração unido.
Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos em um mesmo louvor, agradecendo por esse domingo de Páscoa, onde comemoramos a ressurreição, que o nosso Deus, ele está vivo, ele não está morto. E essa é a nossa alegria, esse é o motivo pelo qual nós nos reunimos. Te louvamos e te agradecemos porque todos os louvores, todas as ofertas que entregamos dos nossos corações sejam recebidas por ti. Agradecemos também porque o Senhor tem cuidado de nós de sobremaneira, a ponto de vermos o mundo, o caos que está, e o Senhor tem guardado os nossos corações, tem atendido aos nossos pedidos de orações. Estamos vendo a cada dia os milagres que têm sido realizados por ti. Te louvamos também por esse trabalho, que o Senhor abençoe esse grupo, essa tecnologia que estamos usando, que os irmãos possam estar cada vez mais próximos de ti e que essa semana continuemos em tua presença, te louvando e anunciando aos outros, ao mundo, a tua mensagem. A mensagem é que Jesus, aquele que morreu por nós, para que nós pudéssemos ser salvos, ele ressuscitou e ele é presente em nossas vidas. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por esta manhã. Amém.